Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver este vídeo. Bom, eu trago aqui pra vocês a declaração de um político, e se eu não me engano ele é da Bahia, e eu não sei o nome dele, e eu não tenho interesse em saber o nome dele, que é bem preocupante, pois ele, como todo político, pressiona uma narrativa pré-estabelecida que não é respaldada de fato pela literatura científica, né? E eventualmente no vídeo, ele faz colocações de implicâncias socioculturais bastante absurdas que acho importantíssimo nós comentarmos e discutirmos aqui, né? Para adicionar na nossa lista de demonstrações do que é a verdadeira natureza dessa agenda da pandemia. Então eu vou deixar o vídeo correndo e parando o vídeo quando eu achar que devo fazer algum comentário. E se vocês gostarem de vídeos assim nesse formato, e se o vídeo em si, né, trouxer algo de positivo para vocês, deixem seu like, compartilhem e comente para ajudar o canal a crescer. Obrigado pessoal e aproveitem o vídeo. Completamos neste dia 6 de março um ano de pandemia. Verdade, né, pessoal? 6 de março, um ano de pandemia. Então, parabéns para todos nós aí. Quem sabe daqui a um ano a gente não tá comemorando 2 anos de pandemia, né? Mas o que eu gostaria de dizer é coloquem grandes aspas nesse pandemia. Tem uma série de organizações governamentais ao redor do mundo, né? Que contestam essa classificação como pandemia. Tem também uma série de organizações extragovernamentais feitas por médicos, dentistas, enfermeiros, biomédicos, cientistas de maneira geral, que também contestam essa classificação. Acho que a mais proeminente, a que mais falou diretamente a respeito desse assunto específico foi aquela feita na Holanda, né? Em que aquele comitê de médicos, eles declaravam a sua preocupação a respeito dessa classificação como uma pandemia. E ali na visão deles, né, deveria ter uma classificação como uma crise, né, de menor porte, que é como acontece ao longo da história da humanidade. E se ter algum pandeminion aí que caiu de paraquedas no meu canal, não, eu não estou desmerecendo a gravidade dessa situação, né, nós temos aí grandes problemáticas metodológicas a respeito de morte associada na conta desse vírus, da identificação de casos pela plataforma em testes de PCR, que a própria OMS assumiu essa problemática e recomendou menos ciclos, né? Então, assim, fica bem claro para qualquer pessoa sensata, né, que nós temos aí um grande problema metodológico de sensibilidade em calibragem a respeito do tamanho que é essa pandemia de fato. E isso é um grande problema, né, porque a partir do momento que eu identifico uma situação de maneira errada, fica complicado eu alocar recursos de maneira correta. Então eu posso estar alocando recursos para áreas que eu não necessariamente precisaria, onde eu poderia concentrar esses recursos em áreas que de fato precisariam. Então eu pergunto para vocês, quantas pessoas de fato morreram pelo vírus, né, por conta dessa problemática metodológica de não conseguirmos constatar de fato o que é a morte pela doença e o que não é. E isso falando especificamente a respeito do vírus, né? Pois toda a questão do lockdown, da classificação como uma pandemia, né, gerou um caos na população que ocasionou e vai ocasionar mais ainda consequências bastante problemáticas ao longo do tempo, em que pacientes não foram fazer exames de câncer, pacientes não foram fazer exames para coração, para discrasias sanguíneas de maneira geral, e tantas outras situações que eu já estou cansado aqui de repetir aqui no canal, né? Eu já sou um papagaio praticamente desse assunto. Mas enfim, vamos dar sequência. Aqui na Bahia, o povo deu uma demonstração de união, deu uma demonstração de compreensão, de colaboração, de união com o governo, com órgãos da sociedade civil. Desde o começo, quando nós lançamos a campanha pelo uso do álcool gel, na sequência, a campanha para o distanciamento social e, finalmente, o uso de máscaras, a Bahia deu um show. E esse show se transformou em um dos mais baixos índices de contaminação e de taxas de mortalidade de todo o Brasil e um dos mais baixos do mundo. Meu Deus, a voz desse cara é mais monótona do que a minha lendo roteiro para documentário. Mas aqui ele comenta, né, aparentemente as medidas convencionais, que de fato, né, já é de praxe em toda crise de saúde, realizar recomendações de higiene mais aprofundada, de executar algum tipo de isolamento e, dependendo da situação, utilização de algumas barreiras, né, como as máscaras. Mas nós sabemos que os governos não ficaram apenas nesse nível de recomendações. Essas recomendações em si, dentro do que já é fundamentado pela literatura médica, elas são recomendações para situações específicas. A implementação desses elementos
de maneira generalista para pessoas saudáveis e assintomáticas não tem nenhum tipo de fundamentação na literatura. Você até encontra alguns artigos tentando falar que o lockdown é bom. Alguns deles são até bem estruturados, mas ao mesmo tempo você encontra vários outros que falam contra o lockdown, em que essa medida ela pode ser problemática até mesmo no sentido de causar mais mortes, causar mais contaminações. Tomem extremo cuidado ao tentarem discutir ciência de maneira linear, tá? Muita coisa dentro da ciência é contraintuitivo. Então você não necessariamente extrapolar uma medida para níveis absurdos, né? Uma medida que é boa, necessariamente ela vai ter uma proporcionalidade direta com as consequências daquilo que ela causava quando ela estava ali num limite inicial. Então tomem muito cuidado com isso. Mas como eu estava dizendo, dá para encontrar vários artigos a favor ou contra, né? De várias qualidades aí a respeito do lockdown. Mas como todo mundo no meu canal já sabe, uma informação científica sólida ela não se dá apenas por causa que você viu um trabalho que é feito ali com toda uma tecnicalidade padrão ouro, como eles dizem, né? Onde uma informação científica ela se solidifica ao longo do tempo conforme aqueles resultados ou aqueles parâmetros vão sendo reproduzidos por outros trabalhos. E é claro também, né, outra característica importante nessa solidificação é quando acontece a discussão honesta entre partes discordantes, em que no cenário desde o ano passado até no cenário atual, nós não tivemos nenhuma tentativa de discussão, apenas imposição da narrativa pré-estabelecida. E quando você inibe essas fundamentações que são necessárias para a informação científica ser constatada de fato, por menor que elas sejam, todo esse processo de busca pela verdade pelas vias empíricas, né, fica prejudicado. Mas falei demais, vou calar a boca e deixar o vídeo continuar. Isso só foi possível graças a essa união. A união foi a palavra que caracterizou a Bahia ao longo desses 12 meses de pandemia. E nós pretendemos continuar assim unidos, lutando contra esse poderoso inimigo que vem se modificando ao longo do tempo, tornando-se mais agressivo, nos obrigando a estarmos... Bom, aqui ele faz algumas afirmações bastante fortes, né? Poderoso inimigo que se modifica bastante e tornando-se mais agressivo. Bom, novamente, né, ele afirma que é um poderoso inimigo. E aí eu remeto ao que eu disse no começo do vídeo, né? Existe uma série de problemas metodológicos aí na constatação do tamanho que é essa pandemia de fato. Então, assim, o vírus ele existe, né? Ele tem o seu grau de periculosidade, mas, por exemplo, segundo o professor Ioannidis, um epidemiologista super bem conceituado, com muito mais credibilidade do que Ferguson e Átila Tamarindo juntos, segundo as metodologias apresentadas por esse professor, né? A maioria dos países possui aí taxas de fatalidades em torno de 0,02% e mesmo os países com situações mais complicadas, taxas de fatalidade em torno de 0,05%. Então tomem cuidado com essas nuances nas narrativas que vocês veem por aí. Existe um lado bastante considerável que discorda da narrativa pré-estabelecida. Ele só não tem, né, uma plataforma com grande popularidade que permita esse outro lado, né, expor esses achados aí, né, esses dados. Em seguida ele fala uma coisa que é de fato correta, né, o coronavírus ele é um tipo de vírus que tem uma alta taxa mutagênica, mas se modificar não necessariamente significa aumentar a sua agressividade, em termos de causar mais mortes. A tendência de grande parte dos vírus que nós conhecemos é se diluir dentro de uma normalidade comportamental na população e se tornar endêmico, né? Que é quando esse patógeno permanece presente na população, mas ele não tem grandes aumentos e explosões exponenciais como muita gente dizia que esse vírus iria ter, né? E além de ser endêmico, ele ao longo do tempo pode assumir um caráter de sazonalidade, né? Em períodos do ano em que por conta de alguma característica, por exemplo, do tempo, digamos o inverno, por conta do ar mais seco e frio, naturalmente se tem mais problemas respiratórios. E aí esses vírus das vias respiratórias prosperam nessas datas. E novamente aqui ele fala sobre a agressividade, né? Que ele seria mais perigoso, mas isso não é necessariamente verdade. Você precisa de um bom tempo aí epidemiológico para conseguir constatar que de fato uma cepa ela foi mais perigosa, matou mais gente do que outra. Mas eu acho que eu já estou até me repetindo, então vamos continuar. Lutando com mais vagas de UTI, com mais hospitais, mas felizmente falta pouco para que nós possamos ter vacina em quantidade suficiente para atender a população.
Nossa grande ferramenta para poder derrotar o coronavírus é a vacinação. Eu sabia que ele ia jogar isso tudo na conta da vacina. Vocês viram como ele construiu ou tentou construir meio que um cenário de risco iminente? De um grande problema no horizonte? De uma situação super perigosa? Eu comento em vários dos meus vídeos que essa é sempre a estratégia da narrativa pré-estabelecida. O cenário de risco iminente. E aí, por conta disso, cria-se o medo e o caos, e amparado nessas duas coisas, as pessoas são manipuladas a entregarem qualquer liberdade para terem a impressão de alguma segurança. Olhem como isso é feito de maneira sutil numa entrevista rápida. E no fim disso tudo, ele joga a solução que seriam as vacinas, né? As vacinas que têm toda uma problemática bioestatística envolvida no seu desenvolvimento. Muito bem explicada aqui no canal, e outros que também são sensatos. Vou deixar a minha playlist na descrição. Nós temos que reduzir a taxa de transmissão, porque o vírus está mais agressivo. O vírus está mais facilmente transmissível e quando ele infecta as pessoas, ele faz com que a doença caminhe mais rápido. Bom, de novo, ele joga tudo na conta da vacina. A vacina não é a única maneira de você erradicar um vírus, ou uma bactéria que seja. Existem boas evidências a respeito do tratamento precoce. Eu, particularmente, não acho que o meu estudo foi suficiente para eu bater o martelo a respeito da eficácia. Eu li apenas 30 artigos a respeito desses medicamentos. Mas nas minhas leituras eu vi bons artigos a favor e contra esses medicamentos e o tratamento precoce. É importante ressaltar que tratamento profilático e tratamento precoce não são as mesmas coisas. A profilaxia, de maneira resumida, tá, pessoal? É quando você toma o medicamento sem estar doente de maneira preventiva. Tudo que eu encontrei a respeito disso, eu não vi significância em termos de diminuir contaminações, esse tipo de coisa. E como eu disse, sobre o tratamento precoce, eu li apenas 30 artigos e eu não saberia bater o martelo para dizer que, de fato, existe a eficácia. Mas, de maneira geral, eu vi maior qualidade na apresentação de dados que amparam a afirmação de eficácia. No mais, a minha posição se restringe à questão da segurança. Os medicamentos do tratamento precoce são muito bem estabelecidos na literatura médica. Eles já têm vários e vários anos de avaliação. Então os possíveis ganhos, compensam em muito os possíveis perigos desses medicamentos. E obviamente, prrecisa sempre ressaltar porque pode ter algum pandeminion desonesto assistindo a gente. Nunca tome esses medicamentos fora dos limites que a literatura médica coloca. E também, é claro, sempre converse com seu médico. Mas voltando ao assunto, ele joga tudo na conta da vacina. Você tem então a possibilidade do tratamento precoce, as recomendações convencionais de isolamento, higienização e proteção dos mais fragilizados. E tudo isso pode ser feito sem lockdown, pessoal. É o que sempre foi feito nas crises de saúde. E ainda também outra coisa importante ressaltar é que por conta das limitações bioestatísticas das vacinas que eu tanto comento aqui, nós podemos falar com certa segurança que elas ainda se encontram em um patamar experimental. Então, novamente, tomem muito cuidado com essas nuances, Inclusive, eu recomendo vocês a investigarem aí os surtos dessa doença que estão tendo em casas de repouso aqui no Brasil. Mas essa questão eu já comentei algumas vezes aqui no canal, eu não quero me estender muito. E eu tenho certeza que quando vocês procurarem saber, vão entender o possível problema, a possível bomba relógio que nós temos na mão. Enfim, vamos em frente. Mas até lá, nós teremos que oferecer leitos de UTI, leitos de internação, para atender aqueles que estão sofrendo, que estão sendo ameaçados na sua vida. Essa narrativa dos leitos é muito interessante, pessoal? Os caras tiveram 1 ano para expandir, pelo menos em alguns leitos, Eles receberam bilhões e bilhões. E é muito estranho quando você vai em vários sites dos governos dos estados, aqueles que falam assim: ai, nossa senhora, nós estamos com 90% da capacidade ocupada, 95% da capacidade ocupada. Quando você faz uma pesquisa mais aprofundada, você percebe, igual naquele de Brasília, que no começo da pandemia, o sistema de saúde nessa região tinha ali em torno de 700 leitos. E aí um tempo depois, agora, quando estourou essa crise, tinha em torno, se eu não me engano, de 400. Então assim, é preciso tomar muito cuidado, porque muita coisa dessa pandemia pode estar sendo desenhada para nós. Então assim, pelo menos no mínimo, nós podemos dizer com segurança que todos os políticos, eles são incompetentes. É preciso que nós possamos derrubar a taxa de transmissão e para isso é fundamental que 100% das pessoas usem máscaras. Nós não podemos permitir que ninguém vá à rua sem máscara, com máscara no queixo, com máscaras enfeitando apenas um adorno. Isso é inadmissível. Você que está aí no seu bairro,
você que está no ônibus, no metrô, no transporte coletivo, na feira, não aceite que tenha uma pessoa ao seu lado sem máscara. Afaste-se dela, constranja ela, faça com que ela se sinta incomodada em estar sem máscara. É preciso uma mobilização social muito forte de todos nós nos defendendo dessas pessoas que são pessoas que estão agindo de forma irresponsável, que estão atentando contra a sua vida, contra a vida dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos. Essas pessoas têm que ser banidas do convívio social. Nós temos que colocar essas pessoas reclusas, longe. Elas não podem circular em nosso meio. Vocês escutaram o que eu escutei? É absolutamente assustador o que esse cara fala. Bom, antes ele comenta a respeito de maior transmissibilidade do vírus e essas coisas, né? Eu já comentei aqui no vídeo e eu não quero me estender a respeito disso. Mas aí, novamente, né? Ele veste a camisa do Pandeminion e bate no peito, assim, gritando, quando ele fala que é importante 100% das pessoas utilizarem as máscaras. Mas, novamente, essa informação, ela não é suportada por nenhum dado científico. Não tem nenhum artigo científico que de fato demonstre com robustez e qualidade a significância de que o uso de máscara por pessoas saudáveis ou assintomáticas de fato promovam algum tipo de controle no vírus. E aí eu preciso chegar no cúmulo de referenciar o maior centro cientificista da Terra, que não tem nada a ver com ciência e saúde, que é a própria OMS, em que nas suas resoluções sobre máscaras, ela deixa muito claro que ela faz a recomendação de máscaras apesar, guardem bem essa palavra, gravem bem essa palavra, apesar da falta de dados qualitativos e robustos a respeito de significância disso, para uso generalizado de pessoas assintomáticas e pessoas saudáveis. Ou seja, ela faz uma recomendação baseada na opinião de seus cientistas, digamos assim, né? Se é que a gente pode chamar eles assim. Eu fico pensando se as agências de checadores de verdade vão pegar isso que ele disse, né? E assim, pessoal, eu não sou contra o uso de barreiras, de maneira geral, e isso meio que já se tornou algo cultural no mundo inteiro. Quando uma pessoa ficava doente, ela geralmente usava máscara no seu ambiente de trabalho, né? Mas isso aí é para pessoa doente, para promover uma certa barreira entre ela e as pessoas saudáveis. Mas mesmo assim, né, nessa recomendação que eu faço, ainda tem um monte de problema, porque as máscaras em si, elas não são adequadas para esse tipo de finalidade. É bastante problemático você realizar esse tipo de afirmação, porque como eu já comentei em um documentário passado, quando você altera uma variável num sistema dinâmico, ela não promove mudanças nesse sistema linearmente. Ela expande como uma esfera e todas as outras variáveis que estão imersas nesse sistema, quando tocadas pela superfície dessa variável alterada, elas também vão expandir, promovendo as suas alterações para mais ou para menos. E aí você promove uma cascata de alterações que o ser humano não tem a menor capacidade de conseguir dosar isso. E aí você consegue ver a manifestação prática desses problemas em notícias que apareceram ao longo do tempo, onde, por exemplo, o meio ambiente parece estar sendo fortemente afetado por causa disso, que com a produção extra de máscaras, luvas e gorros médicos, né, a estrutura de descarte correta não suporta esse aumento do dia para a noite, que geralmente é a incineração. Então o que acontece? As pessoas começam a descartar massivas quantidades desse novo tipo de lixo no lixo comum. E aí, digamos, assumindo aqui, né, que de fato o uso de máscaras de maneira generalizada diminua, sei lá, em 15% a contaminação dessa via pelo vírus, mas por conta da explosão do descarte inadequado, você amplifica em 20% outras vias. Então, assim, é muito perigoso você fazer essas alterações sem um sistema robusto que passe muito tempo dosando as possíveis consequências a respeito disso, ou sem antes ter uma conversa honesta com partes discordantes, porque a parte discordante ela pode acabar apontando uma falha grande na sua estratégia. Eu vou deixar na descrição um vídeo meu que ajuda a explicar essa problemática, mas mesmo assim eu acho que essa parte em que ele fala uma coisa, ele faz uma afirmação que não é necessariamente científica, o menor dos problemas. O que ele coloca depois é algo assustador, porque ele pega uma fundamentação altamente questionável e imputa ela como uma verdade absoluta, coisa que ela não é, e a partir daquilo deriva uma série de deveres que precisam ser seguidos a todo custo, senão consequências horríveis podem acontecer para a população geral. Novamente, amplificando a questão do medo, para gerar caos e prosperar em cima disso
pela agenda política. E ele segue dizendo que as pessoas que não estão utilizando máscaras devem ser hostilizadas de certa forma e até mesmo levadas para algum lugar longe da sociedade. Porque, segundo ele, o ato de você não sinalizar virtude através do uso de máscara implica em a pessoa que não faz esse uso ser alguém que está atentando contra a vida de outros. Olha só que loucura, quão fácil o Estado consegue te transformar num criminoso. Vocês conseguem perceber o perigo disso? A construção do perigo iminente, a criação de causa em cima disso e medo, e aí você pega e aponta um inimigo que supostamente incorpora a causação desses problemas. Vocês lembram de algum outro tempo histórico em que isso aconteceu? Isso que esse cara está falando não é apenas sem fundamentação em ciência, mas de uma perspectiva sociocultural, é muito parecido com o modus operandi de muitas organizações estatais do passado, que nem mesmo os estatistas modernos gostam de falar sobre, porque as atrocidades que foram feitas dentro dessas fundamentações, ou baseadas nessas fundamentações, não estão nem perto de serem superadas pelas problematizações que algum vírus novo trouxe recentemente. A desumanização de um oponente que você não consegue vencer é sempre uma estratégia viável para as pessoas desonestas, porque como elas são incapazes de vencerem em um argumento, em uma discussão intelectual, eles necessariamente precisam em algum momento, e eles sabem disso, partir para a força. E quando o seu inimigo se encontra desumanizado, significa que ele se encontra em uma classe inferior à sua, porque pelo menos de uma perspectiva de aparências, ele ali não está mais sendo enxergado como um ser humano. E quando o processo de desumanização de um inimigo acontece, toda e qualquer ação contra eles é justificada. Esse cara do vídeo deu um ótimo exemplo disso. Nós temos aí o cara sem orelhas fazendo artigos falando sobre autoritarismo necessário. Se eu não me engano, também ele fez um tweet no passado, e se alguém encontrar, coloca aí nos comentários, que quem desrespeita essas medidas generalistas impostas, meio que deveria ser levado contra sua vontade para trabalhar de maneira compulsória em hospital, que cuida do vírus. E o pior de tudo isso, pessoal, é que em uma sociedade saudável, culturalmente saudável, esse tipo de pessoa ia expressar essa opinião, e o máximo que aconteceria é que as pessoas que são culturalmente saudáveis iriam dar risada delas e ostracizá-las eventualmente. Mas, meu jovem padawan, nós não vivemos em uma sociedade culturalmente saudável, correto? Então é nesses momentos que é realmente assustador que você vê muita gente aplaudindo esse tipo de coisa. É a mesma organização estrutural usada por regimes ditatoriais no passado. Você apenas mudou o nome de maçã para laranja. E essa simples modificação de nome já é mais que o suficiente para uma gama de pessoas concordarem. Alguém aí consegue enxergar uma possível correlação com o método Paulo Freire e o emburrecimento causado de maneira proposital na população? Em que ela não consegue mais identificar o certo e errado, o bom e o ruim, o sensato e o absurdo? A não ser que coloquem máscaras. E não adianta polícia, não adianta poder público, nós não seremos em número suficiente para poder fazer esse trabalho que nós precisamos fazer agora. É preciso que toda a nossa sociedade, os nossos quase 15 milhões de baianos, sejam fiscais do governador Rui Costa, fiscais da saúde pública, fiscais dos prefeitos, cobrando de todos, nas cidades grandes, nas cidades pequenas, nos distritos, na zona rural, nas pessoas que estão andando de cavalo, nas pessoas que estão andando de moto. Essas pessoas não podem ficar sem máscaras. Vocês precisam exigir isso. Temos que compreender que se não usarmos as máscaras, nós não iremos derrubar a taxa de transmissão. Sejam fiscais. Em vários vídeos meus em que eu comento essas problematizações socioculturais, eu falo justamente sobre isso, e é interessantíssimo que esse cara tá meio que sendo a manifestação no mundo real do que eu falo. Ele tá se referindo justamente ao fiscal ou ao soldado ideológico, que é aquele cara que é seu vizinho, vocês assistem futebol junto, tomam uma gelada juntos, às vezes você considera até amigo, e aí ele te denuncia por causa que você comemorou o Natal com outras 6 pessoas na sua casa. Esse soldado ideológico, ele é 1000 vezes mais perigoso do que o soldado pago pelo Estado, porque o soldado ideológico, ele segue uma agenda 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, assim, é muito interessante e assustador que ele
está manifestando isso no mundo prático. Então, nesse momento que a gente completa 1 ano de pandemia, eu venho fazer um apelo para que vocês sejam os fiscais da saúde pública, agindo em nome do governo e de nós todos, para que nós possamos nos defender desse vírus maléfico, maligno e mortífero. Eu acho que eu não preciso nem dizer para vocês quem é o verdadeiro maléfico, maligno e mortífero aqui, né, pessoal? Bom, ele termina fazendo mais um monte de afirmação que ele não consegue suportar em nenhuma base científica. Como eu disse, a própria OMS ela admite que não existe uma base qualitativa de dados a respeito das máscaras que elas devam ser utilizadas de maneira generalista por pessoas saudáveis ou assintomáticas. Essa significância não foi demonstrada de fato por dosagens científicas. E novamente, me repetindo um pouquinho, os números relacionados a esse vírus têm uma grande problemática metodológica por trás deles, que pode inclusive ser usada para enganar muita gente aí, até mesmo inteligente. Mas eu já estou me estendendo bastante, acho que a mensagem já ficou clara. Então pessoal, se vocês gostaram e o vídeo trouxe informações que adicionou algo de positivo em vocês, deixem seu like, compartilhem os vídeos e os documentários principalmente do canal e comentem bastante para ajudar no engajamento da página. Obrigado pessoal e fiquem bem.